Jeremias, capítulo 18. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Feche teus olhos mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender a tua vontade nesta noite, Pai. Nós te glorificamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, ela fala sobre um ofício, o ofício de fazer vasos, de produzir vaso, né? O ofício do oleiro. E é uma palavra assim muito conhecida e também que nos traz uma mensagem muito especial daquilo que Deus faz em nossas vidas. Para a gente entender o contexto dessa palavra, a gente precisa entender que após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos. Nós tivemos o reino do sul, que era o reino de Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, que agregava as demais 10 tribos. Acontece o seguinte, que a palavra do Senhor nos diz que os reis de Israel, a maioria deles, se você vai ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, vai falar que os reis de Israel fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Em diversos textos você vai encontrar, e os reis de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. E os reis de Judá eram reis que, de alguma forma, agiam diferente, eles temiam o Senhor, eles eram tementes a Deus. Só que nesse momento, a gente continuando a leitura da palavra, a gente vai observar que esses reis, eles começaram a se desviar da presença de Deus, começaram a se afastar da presença do Senhor e fazer aquilo que Deus abomina. Eles começaram a oferecer sacrifícios a deuses estranhos, eles começaram a oferecer os seus filhos em sacrifício a Baal, e começaram a se desviar da presença de Deus. Então Deus chama o profeta e pede para que ele leve uma palavra para o povo de Israel, especificamente para o reino de Judá e os habitantes de Jerusalém, para que eles se voltassem a Deus, se voltassem aos caminhos do Senhor e aos princípios de Deus. Daí eu comecei a ler a palavra e comecei a buscar entender o processo de fabricação de um vaso. Daqui ele fala, né, para que Jeremias fosse até a casa do oleiro e observasse como é que o oleiro fazia ali os seus vasos, de que maneira que ele trabalhava. E algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira delas é a escolha do barro. Eu descobri que não é qualquer barro que vai fazer o vaso, é um barro especial, assim como você, assim como eu. Deus nos escolheu e nos fez de uma maneira totalmente especial. E o mais interessante de tudo isso é que esse barro, ele é diferente dos outros. Ele não é o mesmo barro que é usado para o tijolo, né? Ou que é usado para as telhas. Ele é um barro que ele tem uma liga diferente, para que ele consiga de fato servir para o preparo do vaso. E esse vaso, ele precisa passar antes, né, de ser moldado ali pelo oleiro, ele precisa passar por um preparo. Ele recebe, derramado bastante água nele, para que ele comece ali a criar aquela liga. E é mais ou menos quando a gente chega na presença do Senhor, nós chegamos como aquele barro, nós chegamos duro, e aí Deus derrama água sobre nós. A água, ela tem dois significados na palavra de Deus. Um deles é o Espírito Santo, e o outro é a própria palavra. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Ou seja, a palavra de Deus nos purifica, ela nos limpa. E esse barro, ele passa cerca de 2 dias mais ou menos ali descansando, para que ele possa ser usado, para depois ser feito o ofício ali do oleiro. Só que acontece o seguinte: quando você chega até a presença de Deus, quando você se aproxima de Deus, eu gosto de movimentar, a gente está só com uma câmera hoje, estão conseguindo me encontrar aí? Bom, o preparo do barro ele acontece da seguinte maneira. Primeira coisa que é feito, Cláudio, ele bate o barro. Você aceita Jesus e daí acontece o seguinte:
A gente imagina agora as coisas vão acontecer tudo bem para mim, porque eu aceitei Jesus, ou melhor, Jesus me aceitou, eu encontrei o Senhor, e a partir de agora as coisas vão ser tranquilas para a minha vida. Não vai acontecer mais nenhum problema, eu vou ter uma vida sossegada. E daí começa a vir dificuldade. E esse momento em que o barro, ele é preparado, o oleiro, ele bate o barro para quê? Para tirar as impurezas. Nós chegamos, Anderson, cheio de impurezas, né? E Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a tirar as impurezas, os vícios, as pedras, aquilo tudo que a gente carrega. E depois disso, depois que o barro está limpo, né, foi tirado as impurezas, ele começa a amassar o barro. E daí vem outras dificuldades, né, outras questões. E ele amassa o barro pelo seguinte motivo, para tirar todas as bolhas de ar. Porque se ficar alguma bolha de ar no barro, no momento em que ele for feito vaso e for levado até o forno, ele vai trincar, ou ele pode explodir dentro do forno. Os seres humanos, eles são interessantes. Nós temos uma característica de nos exaltar, de nos achar muita coisa, né? Talvez porque temos uma faculdade, ou porque temos um bom emprego, ou porque temos dinheiro, alguma coisa. Só que nós esquecemos que nós não levamos nada daqui. Não adianta esse orgulho. Tudo que nós temos vai ficar aqui. E exatamente essa ideia que é feito com o barro. O Senhor nos amassa para tirar o nosso orgulho, para tirar tudo aquilo que a gente imagina que somos e que a gente possa depender dele. Então esse barro, ele é amassado. E depois disso, depois desse tempo, aí sim, o oleiro, ele vai modelar o vaso. Ele vai montar, ele vai fazer com que aquele barro, né, ele tome uma forma. E ele coloca numa roda, né, é uma mesa, uma espécie de mesa, em que ele vai ali utilizar algum tipo, né, de técnica para produzir o vaso. Antes, essa roda, ela era com aquele pedal, né, semelhante àquele de máquina. Lembra aquela máquina de costurar? Quantos aqui já usaram aquela máquina ali, brincaram embaixo dela como carrinho? Denuncie sua idade aí. Amém. Então, esses daí sabem que máquina que é essa, como é que ela funciona. Hoje ele é elétrico, né? Ele coloca ali, ele liga e ele vai modelar o barro. Só que acontece o seguinte, queridos, tem uma coisa que me chamou muita atenção, como é produzido esse vaso. O vaso, ele é modelado de dentro para fora. Ele não é de fora para dentro. Eu imaginava que fosse, né, que você modelasse de fora até ele se tornar daquela maneira. Mas ele é de dentro para fora. E é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. De dentro para fora. E ele vai modelando. E diz a palavra do Senhor, então, que Jeremias foi até a casa do oleiro, e ali ele viu o oleiro trabalhando na roda, trabalhando no barro. Só que aquele barro, aquele vaso que estava sendo produzido, ele se quebrou nas mãos do oleiro. E daí ele produziu um novo vaso, de acordo com a sua vontade. Queridos, Deus nos fez de acordo com a sua vontade. Talvez alguns aqui, talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez tenha um sentimento de que tem algo em mim que eu não gosto, tem algo em mim que eu acho estranho, que eu não acho legal, mas Deus te produziu dessa forma. Deus te preparou e te fez da maneira que você é. Ele fez dessa maneira porque foi a vontade dele. E Deus te fez de uma maneira muito especial. Uma coisa também que é muito interessante, queridos, nenhum vaso é igual ao outro. Ele pode ser parecido, mas ele não é igual. Ele tem até uma semelhança, assim como diz a palavra do Senhor, que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, mas cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos uma coisa especial que a outra pessoa não tem. Você tem algo especial, você tem algo de Deus que Deus colocou na tua vida, exatamente para que você fosse diferente do outro. Deus fez isso de uma maneira para que a gente pudesse entender que Ele pode agir de diversas maneiras, né, de multiformas, e Ele fez você de uma maneira muito especial. E uma outra coisa que acontece com o vaso, depois que ele foi modelado, eu imaginei que dali, depois de pronto, ele ia direto para o forno, mas só que ele vai para o deserto, Cláudio. Eu não sabia disso, né? O vaso, ele passa pelo deserto, né? E ele tem o deserto do vaso, ele fica durante 10 a 20 dias, aproximadamente, em um lugar ali para fazer uma secagem natural, e ele fica distante do oleiro. E é nesse momento que talvez na tua vida, você possa pensar e imaginar que Deus te abandonou. Você olha e diz assim, mas eu oro e não ouço a voz de Deus.
Eu não consigo ver Deus agindo na minha vida, eu não consigo ver Deus, eu não consigo perceber Deus diante da situação que eu estou vivendo. E é nesse momento que talvez você está no deserto, que Deus está permitindo que você possa, de alguma forma ali, criar maior firmeza, né, para que você possa, diante de todas as circunstâncias, aprender a se manter firme. E é dessa maneira que Deus faz, assim como o oleiro faz também com o barro. E ele passa pelo deserto nesse período, e depois ele vai para o forno. E o interessante aqui é que ele vai para o forno, ele vai com diversos outros, né, não vai só um vaso. E ali começa uma coisa que a gente tem como ser humano, que é a comparação. A gente observa os outros e quer parecer com os outros em algumas circunstâncias. Só que Deus fez um de nós diferente dos outros, cada um de nós diferente. Ele nos fez para um propósito, e cada um tem uma função, cada um tem um propósito diante da vontade de Deus. Deus nos criou com um propósito especial. E esse vaso ele fica ali no forno por 36 horas, ele começa numa temperatura de 30 graus, e ele pode chegar até 700 graus, essa primeira queima ali no forno. Se ele estiver limpo, se ele não tiver impureza, se ele não tiver nenhum tipo de bolha de ar, ele vai sair um vaso bom. Se não, ele vai explodir ali dentro, ele vai trincar. E depois que ele sai do forno, a gente pensa assim, agora o vaso está pronto. Já passou pelo deserto, já passou pelo forno, agora ele vai ser mais uma vez testado. E é nesse momento em que o oleiro ele vai bater no vaso. O vaso já passou pelo forno, já passou pelo deserto, e agora ele pega mais uma pancada. Que é para ver se de fato ele serve, né, para servir como vaso de honra. E esse vaso ele precisa ecoar um som como de um sino. Se ele ecoar um som como de um sino, significa que ele está pronto para ser usado. Se não, ele vai ser descartado, porque provavelmente ele teve alguma trinca, alguma impureza permaneceu naquele vaso que não vai fazer com que ele seja útil. E a partir desse momento, é aquele momento que nós, lembramos daquele louvor, né? Quando nós passamos pela prova, Isa, dando glória a Deus, amém? Situações nas nossas vidas que a gente, depois de passar por todas as tribulações, ainda leva mais uma pancada, e ali a gente dá glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, que nós devemos ficar felizes, alegres, quando passarmos por tribulações e por dificuldades, porque nesse momento Deus está provando a nossa fé, e se nós formos aprovados, diz a palavra de Deus, que nós nos tornamos mais íntegros e maduros. E a palavra integridade, ela significa inteiro, e o vaso, para ser útil, ele precisa ser inteiro, ele não pode ter nenhuma trinca. Amém, queridos? E é dessa forma que Deus faz conosco. Depois disso, o vaso passa por uma etapa final, que é a esmaltação, que ele é passado o esmalte, né, ele é pintado, e ele vai para o forno novamente. E ali ele passa mais 10 horas. E é nesse momento, então, que ele ganha, de fato, essa cor, né, e a durabilidade de se tornar, de fato, útil. E nessa última fornada, essa temperatura pode chegar a 990 graus. Aí é quando a coisa realmente, né, chega ao limite, Cláudio, né? E aí a gente imagina que já está pronto, né, ainda tem mais essa etapa. Existe um processo, queridos, um processo em que Deus vai preparar as nossas vidas. E o vaso, depois de pronto, ele pode ser usado, ele pode ser cheio. E nós somos vasos na presença do Senhor. Nós somos vasos de Deus, vasos feitos pelas mãos do oleiro, que é o nosso Deus, para sermos usados. E a palavra do Senhor nos diz que o vaso, depois de pronto, ele vai ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma promessa em Joel 2, em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os filhos profetizariam, os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam, e essa palavra se cumpriu em Atos. A palavra do Senhor nos diz que em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali naquela casa, e veio um vento, né? De repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Queridos, vocês, cada um de nós, somos vasos de Deus. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para que nós tivéssemos de fato vida, e vida em abundância.
E a palavra do Senhor nos diz que a promessa do Espírito Santo é para todos aqueles, né, que foram chamados, para nós, para os nossos filhos, os que estão longe e todos aqueles a quem Deus chamar. O Espírito Santo é para você. Você tem que ter um desejo no seu coração de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há diversas pessoas que, mesmo tendo uma vida de fartura, tendo dinheiro, tendo talvez uma família bem estruturada, tendo todas as condições favoráveis, ainda assim se sentem vazias, sentem falta de alguma coisa. E o que falta para completar essa vida é o Espírito Santo de Deus. O homem não foi feito para viver só. O homem não foi feito para viver somente com a sua própria decisão e sua própria vontade. Ele foi feito para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E Deus é quem dá a função para cada um dos vasos. Deus dá uma função para cada um. Deus usa cada um de acordo com aquilo que Ele determinou. Cada um de nós temos uma habilidade. Tem alguma coisa que você sabe fazer diferente de outro, né? Deus te chamou para um propósito especial. E você pode ser útil no reino de Deus através dessa função, desse propósito que Deus designou à tua vida. Deus chamou todos nós. Deus fez um chamado para todos, para que nós todos pregássemos o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus fez um chamado para todos, mas para alguns Ele fez um chamado especial, um chamado diferente. E se você tem um chamado de Deus, espere o tempo de Deus que Ele vai agir na tua vida. Ele vai cumprir aquele propósito que Ele tem na sua vida. Eu queria que vocês abrissem o livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10. Amém? Já está aqui, Efésios 4, a partir do verso 10. Ele fala sobre a função do vaso. Quem dá o molde, quem diz de que forma o vaso será, é o oleiro, e o oleiro é Deus. Diz aqui, Efésios capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Deus te chamou com um propósito. Você pode pensar assim, mas nesse momento eu estou distante da casa do oleiro, eu estou longe, talvez, daquilo que é o propósito de Deus. Mas é importante a gente buscar e saber qual é a vontade do Senhor. A Bíblia nos pede, o Senhor, Deus nos pede, em Romanos 12, que a gente entregue a nossa vida por completo. Ele diz, entregue o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Para que daí, então, você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Se está faltando algo, talvez seja exatamente isso. Está faltando você ser cheio do Espírito Santo. Talvez está faltando você receber o propósito de Deus e entender o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que Ele designou um para apóstolos, outros para profetas, pastores e assim por diante. Eu não sei fazer o que você sabe fazer. Você tem um chamado especial de Deus. Imagina aqui, Isa, se eu fosse cantar, por exemplo, né? Melhor nem imaginar. Não seria muito legal, muito agradável. E Deus chamou pessoas aqui para cantar, né?
Existe uma função que é dada para cada um. Deus determina uma função para cada um fazer aquilo de acordo com a sua vontade, e nós fazemos parte do reino de Deus, construindo aquilo que Deus nos designou para fazer. Ele fala também para a gente que nós não devemos, nós devemos chegar à maturidade, nós não devemos ficar indo para qualquer vento de doutrina, para que nós tenhamos maturidade, para que não sejamos como crianças. Queridos, quando o oleiro está preparando o vaso, e quando ele ainda está ali na roda, ele está preparando, aquele vaso ele é flexível, ele é mole, porque ele ainda não está pronto. Ele parece um vaso, mas não está pronto ainda. Ele pode ser moldado de uma forma ou de outra, ele pode se quebrar. E o mais importante, se for para você se quebrar, que seja nas mãos do oleiro, que seja nas mãos de Deus. Porque quando nós nos quebramos lá fora, aí é complicado, porque lá fora não tem conserto. Não enquanto não voltarmos para as mãos do oleiro. Só ele pode consertar o vaso. Ele tem a habilidade para fazer isso. E nós precisamos entender que, como vasos na mão do oleiro, nós podemos ser útil e ter uma função no reino de Deus. Agora existe uma coisa, não existe vaso somente para a honra, há vasos também que são de desonra. A Bíblia fala em Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Esse texto me chamou muita atenção, como é que existe um vaso que é para a honra e outro que é para a desonra, e é feito pelo mesmo oleiro. E daí eu fui ler então em Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 20 e 21. Sandra, posso trocar esse microfone? Oi, melhor, né? Então, em 2 Timóteo 2, capítulo 20, ele diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Existem vasos de ouro e de prata que são colocados em destaque. Talvez aquele vaso que tem o maior valor, aquele vaso, que de fato ali está mais adornado, mais bonito, ele é colocado em posição de destaque. E tem vasos que são de desonra. Ele fala aqui, vasos que são de pau ou de barro. Existe um rei, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele foi chamado por Deus para assumir o trono de Israel. Ele foi o primeiro rei, ele foi ungido por Deus, só que Saul, ele se afastou de Deus. Ele se distanciou da presença do Senhor e deixou os princípios, os propósitos de Deus para a vida dele. Naquele momento, ele deixou de ser um vaso de honra, um vaso que estava ali representando o próprio Deus. Ele se afastou da presença do Senhor, e a partir daquele momento, ele se tornou um vaso de desonra, e Deus o rejeitou. Diz a palavra do Senhor que Deus levantou depois Davi como rei, em lugar de Saul. Mas há também aquilo que diz na palavra do Senhor, em 2 Timóteo 2, verso 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se nós nos santificarmos, significa se eu me separar para Deus, se eu buscar ao Senhor, se eu de fato buscar a presença de Deus e me tornar ali, idôneo diante da presença de Deus, eu vou me tornar um vaso de honra para toda boa obra do Senhor. Nós podemos lembrar de Pedro. Pedro era um pescador, foi chamado por Jesus, e Pedro, ele era assim uma pessoa muito sanguínea, ele tinha umas ações assim muito, digamos assim, inesperadas, e em determinado momento, ele vê Jesus caminhando sobre as águas, ele diz: Senhor, eu quero ir contigo, se for o Senhor, me permita que eu possa ir até o Senhor. E daí ele começa a caminhar nas águas e de repente ele afunda, porque Pedro, ele abandona a fé naquele momento, e às vezes acontece isso com a gente abandona a fé em algum momento e afunda nas águas. E depois Pedro, esse mesmo homem que disse que amava o Senhor, que morreria por ele, negou Jesus por 3 vezes, e era um vaso que estava sendo moldado, que estava sendo preparado,
E a palavra do Senhor nos diz que em Atos 2, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo com os outros apóstolos, a primeira pregação que ele fez, a primeira vez que ele trouxe a palavra do Senhor para todas as pessoas, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Amém? Deus tem algo especial para a tua vida, querido. Deus quer te usar como vaso de honra. Basta que a gente busque nos santificar e nos colocar na presença dEle. Faz assim, faz uma avaliação da tua vida, aquilo que tu tem vivido até hoje, e pensa aquilo que Deus tem para você. O interessante é que o oleiro, ele consegue perceber e observar o vaso pronto antes dele estar pronto. Ele consegue ver à frente, assim é o Senhor. Deus sabe os planos que tem sobre a sua vida. Deus sabe aquilo que Ele tem para você. E se você de fato colocar a tua vida diante do Senhor, Ele vai te usar e talvez algo inesperado, algo que você não espera, de uma maneira assim como Ele fez com Pedro, que ganhou muitas almas para o Senhor. Amém? Queridos, continuando o texto, ali em Jeremias, capítulo 19, peço que você continue abrindo a sua Bíblia aí. Jeremias 19, no verso 1, ele fala sobre o vaso que foi quebrado, o vaso de desonra, aquele vaso que não serviu para a vontade do oleiro. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 19, verso 1, assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. E aí ele começou a falar. Ele começou a falar que a nação, que o povo de Judá, os reis de Judá, os habitantes de Jerusalém, se afastaram do Senhor, que viria desgraça sobre eles, porque eles desonraram a vontade de Deus, e que eles ofereceram sangue inocente aos deuses pagãos, que eles entregaram seus filhos em sacrifício a Baal, a deuses estranhos, deuses que eram pagãos e que não pertencia realmente àquilo que era a vontade do Senhor, e por isso Deus iria causar um mal àquele povo. E ele diz ainda assim, lá no verso 10, capítulo 19, 10, depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e digam-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade. Queridos, isso é uma realidade muito dura e triste. Nós somos como o barro na mão do oleiro, nós somos como o barro nas mãos do Senhor. Enquanto nós quebrarmos nas mãos do oleiro, a gente pode ser refeito. Mas no momento em que você quebra lá fora, fora da presença de Deus, fora do propósito de Deus, não há mais como ser restaurado. E a gente precisa entender que enquanto estivermos diante de Deus, tem jeito, tem solução para a nossa vida, tem solução, Deus pode mudar. Talvez você está numa depressão, numa situação tão difícil, né, tão complicada que você não entende, mas tudo isso é um processo. Existe um processo, né, o vaso ele passa por diversos processos. Ele é escolhido barro, depois ele vai ser amassado, né, ele vai ser batido, vai ser tirado as impurezas. Ele é colocado depois para ser modelado, depois disso ele vai para o forno, ele é esmaltado, tem todo um processo até Deus realizar o propósito que Ele tem na tua vida. A gente pode pensar em alguns homens de Deus como Abraão, por exemplo. Abraão, Deus chamou, fez uma promessa para ele, que ele seria uma grande nação, que ele seria abençoado, disse que ele abençoaria todos aqueles que ele abençoasse, e amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoasse, e que ele seria pai de multidões. Só que Abraão não tinha filhos, e ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Podemos pensar também em José. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi colocado como escravo, depois ele foi preso, e depois disso, ele se tornou governador do Egito. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, teve um processo. Talvez o chamado de Deus para a tua vida ainda está aguardando o tempo de maturação. Talvez precisa passar por esse tempo no forno. Talvez precisa passar por esse processo para que você realmente possa ser um vaso de honra na mão do Senhor.
Mas é preciso a gente entender. E não é fácil, né, Cláudio? Não é fácil ser amassado pelo Senhor. É difícil. Mas precisamos entender que isso é propósito de Deus. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E quando Saul foi rejeitado por Deus, Deus falou para Samuel: vai até a casa de Jessé, e ali eu vou ungir um dos seus filhos. Eu vou escolher um deles para ser rei. E daí foram passando todos os filhos, os primeiros, os mais velhos, até que chegou aquele que talvez fosse o que ninguém esperava. Talvez ninguém espere algo de você, mas Deus sabe o que Ele tem para a tua vida. Amém? Deus tem um propósito especial na tua vida. Talvez você possa ser como Davi, talvez como Gideão, o menor da tua família, e Deus pode te fazer muito útil na obra dele. E depois de tudo que Davi passou, ele foi ungido rei, mas ele não se inflou. Ele permaneceu fazendo aquilo que ele estava fazendo, permaneceu cuidando de ovelhas. Depois ele ainda precisou derrotar um gigante, até que ele se tornou rei. Queridos, para concluir, é importante que nós possamos descer à casa do oleiro. Desça à casa do oleiro, desça à presença do Senhor, busque a presença de Deus, para que Deus possa falar contigo. A palavra de Deus nos diz que Jeremias, ele desceu à casa do oleiro, porque ali Deus iria falar com ele. E talvez o que falta para a tua vida, talvez o que está faltando, é descer do altar, descer daquele orgulho, e se colocar diante de Deus, dizer: Deus, molda a minha vida, faz de acordo com a tua vontade, transforma tudo aquilo que eu tenho feito de uma forma que talvez não te agrada, para aquilo que seja a tua vontade, e Deus vai te usar como vaso de honra. Permaneça nas mãos do oleiro, porque talvez, se você quebrar, Deus pode refazer, mas se você quebrar lá fora, não tem como ser refeito. Que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar com você. Coloca a tua vida diante do Senhor, assim como Deus falou com Jeremias para descer até a casa do oleiro, que nessa noite você possa descer até a presença de Deus, que você possa colocar a tua vida diante dele. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, que está nos assistindo, ou aqui mesmo no templo, que talvez ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus, ou que queira entregar a sua vida nas mãos do oleiro, para que Deus possa transformar a tua vida. Talvez você se afastou da casa do oleiro, e agora Deus está te chamando: vem que eu quero te fazer de novo, eu quero restaurar a tua vida, eu quero restaurar os teus sonhos, eu quero transformar aquilo que você é, em um novo vaso. Se você tem esse desejo no teu coração, levanta as tuas mãos que eu quero orar por você. Se você quer descer à casa do oleiro, se você quer receber novamente o cuidado de Deus na tua vida, levanta a tua mão que eu quero orar por ti. Onde você está? Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero te engrandecer, Pai, porque Tu és, Pai, o oleiro, Senhor, e nós somos o barro, Senhor. Deus, nós precisamos, Pai, ser trabalhado por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Pai, nesta noite, Deus, Pai, toca, Senhor, na vida de cada uma das pessoas, Deus, que neste momento, Pai, tem se colocado diante de Ti, Deus, e que tem descido à casa do oleiro, Pai. Pai, que esse vaso, Senhor, que talvez esteja, Pai, se deformando, Senhor, que Tu possa dar uma nova forma, Deus, que Tu possa refazer, Senhor. Pai, aqueles, Senhor, que estão passando pelo deserto nesse momento, Deus querido, que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa dar graça, Senhor. Pai, aqueles que estão sendo amassados, Senhor, por Ti, para serem vasos de honra, Senhor, vasos íntegros, que em nome de Jesus, Pai, Tu possa colocar no seu coração, Deus, a visão, Deus, de um vaso pronto, Senhor, um vaso que será usado na Tua presença, Pai, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
quero ser um vaso novo. Tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha